Deuteronômio 6, os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ensinasse a vocês, para que vocês os cumpra na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Verso 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Eu vou ser breve na minha exposição a vocês, mas eu gostaria de falar a vocês sobre uma proposta de família abundante. Repita comigo: família abundante. Deus, o nosso Deus, desde que Ele estabeleceu um plano para a nação de Israel, Ele começou esse plano por meio de uma família. A família que Deus escolhe para iniciar o seu plano é a família de Abraão, que até então se chamava Abrão. Nele, após o chamado que Deus faz a Abrão, dizendo que ele deveria sair da sua cidade, Ur dos Caldeus, e seguir por um caminho que Deus iria mostrar, e ele aceita a proposta, Deus diz a ele: em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. O nosso Deus é o Deus da família. O nosso Deus é o Deus do casamento. O nosso Deus é o Deus do pacto geracional. O nosso Deus é um Deus que tem esse projeto santo sobre as famílias da terra. Esse povo, por causa da obediência de Abraão, foi constituído um povo chamado o povo hebreu, hoje conhecida como a nação de Israel. Vocês conhecem um pouco da história, eu não posso pormenorizar, mas quando esse povo se tornou um povo muito numeroso lá no Egito, a Bíblia diz que Faraó escravizou a nação de Israel, temendo o crescimento demográfico que aquele povo impunha sobre os egípcios. Eles tinham uma capacidade de se multiplicar muito grande, até porque a ideia de filhos é uma ideia de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que enche dela a sua aljava. Então esse conceito que nós temos de pós-modernidade, que filho só dá trabalho, que filho é um problema, isso não é o conceito da palavra de Deus, tá certo? Então a moçada que vai casar aí, tenham filhos, e se puderem, tenha filhos
com vontade mesmo, entendeu? Povoe a terra, faça o bem, porque é isso que a Bíblia nos ensina, termos filhos quando estivermos debaixo da aliança do casamento. Agora ouça-me e preste atenção. Esse povo, ao se multiplicar, eles criou uma ameaça para Faraó. Faraó disse: por causa do crescimento deles, esse povo vai se revoltar, vai derrubar o meu trono e eles vão usurpar o lugar que é meu. Então a Bíblia diz que Faraó começa a oprimir os filhos de Deus lá na terra do Egito. Deus olha, vê o sofrimento desse povo, levanta Moisés para tirar esse povo de lá. Deus tira esse povo de lá com sinais e maravilhas. Você confere isso no livro do Êxodo, quando Deus usa muitos meios e milagres para fazer com que o seu povo saia da terra da escravidão. A mão poderosa do Senhor tirou aquela nação de lá. Deus então usa agora, depois deles terem saído daquela terra, o Senhor levanta Moisés para dar àquele povo normas, porque eles deixariam de ser um povo nômade para ser uma sociedade organizada, uma nação constituída pela bênção de Deus. Aí vem então o livro de Deuteronômio, quando o Senhor vai dar as instruções para que aquele povo seja então uma nação abençoada. E quando Deus então começa a estabelecer os seus mandamentos para aquele povo, Deus determina que aquele povo viesse a fazer escolha diante daquilo que Deus estava expondo. Veja bem, Deus não obrigou os hebreus a obedecerem os seus mandamentos. Deus deu a eles a opção para que eles pudessem escolher. Se eles entendessem que o que Deus estava falando era bom, eles deveriam então acolher o conselho de Deus. Porém, se eles quisessem rejeitar o conselho de Deus, eles também poderiam rejeitar o conselho de Deus. Mas na boca do profeta Moisés, Deus disse: eu sugiro a vocês que vocês escolham o que eu estou propondo a vocês, porque o que eu estou propondo a vocês é o caminho da bênção, é o caminho da vida, é o caminho da paz. Se vocês andarem por esse caminho, é isso que vocês vão colher ao longo da caminhada e no término da estrada de vocês. E eu gosto muito disso, porque o nosso Deus é o Deus que dá a nós, segundo a teologia que nós afirmamos ser a teologia pentecostal, uma teologia bíblica. O Senhor concede a nós o livre-arbítrio. Você pode escolher. Você pode decidir se você quer ou não andar com Deus. Agora, a grande questão é, quando você decidir andar com Deus, você vai ter que andar de acordo com o que Ele estabelece. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu querer, não é do seu jeito que você vai estruturar a sua vida. Você vai estruturar a sua vida a partir da base doutrinária da lei de Deus para o bem viver da sua história. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus não força ninguém, Deus não impõe a sua lei a ninguém, mas se eu e você acatamos a lei de Deus, então nós precisamos entender que já não é mais do nosso jeito. Ele estabeleceu uma maneira da qual nós devemos servi-lo e honrá-lo. É por isso que quando nós falamos para alguém, veja bem, se você quer andar com Jesus, levante o custo. Eu já ministrei isso aqui há poucos dias atrás, sobre o preço do discipulado. Porque se você aceitar andar com Deus, é do jeito dele. O caminho precisa ser percorrido segundo as normas dele. Só que eu vou dizer, se você decidir andar pelas normas do Senhor nosso Deus, tudo te irá bem.
o Senhor será a sua direita, o Senhor será a sua esquerda, o Senhor será a sua frente, e o Senhor será a sua retaguarda. Os seus caminhos serão aplainados pela força do braço do nosso Deus. Os seus inimigos, nenhum deles subsistirão diante do seu caminhar. A bênção de Deus te impulsionará para que tudo te vá bem. Esse é o Deus que nós servimos e que estabeleceu uma aliança com o seu povo. E se nós quisermos desfrutar dos benefícios dessa aliança, nós devemos observar estas instruções. O capítulo de número 6 é uma revisão do capítulo de número 4. Eu ia falar o apóstolo Moisés. O profeta Moisés, ele está fazendo uma revisão do capítulo 4 no capítulo 6 e trazendo uma aplicação mais ampla daquilo que ele ensinou no capítulo de número 4. No capítulo 6, ele diz assim, esta é a lei. Que lei? Os decretos e as ordenanças que o Senhor Deus, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Israel não era uma nação, Israel ia passar a ser uma nação. Então Deus estabelece um código de legislatura para que aquele povo se estabelecesse de acordo com as leis de Deus. Nesta primeira consideração, ele no versículo 2, eu preciso ser bem pedagógico e rápido para ganhar nos tempos. No verso 2 ele diz assim: desse modo vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês me temam. O que é temer a Deus? A palavra temer a Deus para nós tem uma conotação ruim, porque no nosso vocabulário, na nossa língua, temer tem a ideia de medo. É claro que, deixa eu dizer, Deus é temível. Deus é temível, Ele é o único que deve ser temível, até porque Ele é o único que tem a capacidade, o poder de dar a vida e tirar a vida, mas não apenas de dar a vida e tirar a vida, Ele tem a capacidade de dar a alguém o direito ao céu e também dar a alguém uma condenação eterna. É a Ele que nós devemos temer, mas Ele não quer esse temor nosso por medo do destino que nós podemos ter. Não, esse temor aqui é uma veneração a Ele, é uma adoração a Ele, é conhecê-lo de tal forma que nós venhamos admirá-lo cada vez mais. E eu vou dizer a vocês, cada dia que eu conheço mais de Deus, e eu estou procurando conhecê-lo cada dia mais, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu o amo, mais nele eu confio, mais nele eu tenho a minha esperança e sei que não estou sendo enganado. O que Deus está propondo para Israel: eu quero que vocês me temam. De que forma? Conheçam-me, provam-me e vejam se eu não sou alguém digno de veneração total. Eu faço uma pergunta aqui: há alguém aqui arrependido de servir a Deus? Tem? Tem alguém aqui arrependido? Por que você não está arrependido? Porque tudo que te disseram a respeito de Deus foi pouco ainda.
pouco. Nós estamos numa caminhada de conhecimento. A cada dia nós vamos conhecendo que Ele é bom, mas os dias passam, a gente vai conhecendo que Ele é bom, eternamente bom. A cada dia que passa nós vamos conhecendo que Ele é misericordioso, mas a cada dia que passa nós vamos conhecendo que Ele é eternamente misericordioso, que o seu favor e a sua graça estão sobre nós. Esse Deus único, suficiente, verdadeiro, Ele é digno da nossa veneração. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo de hoje é cheio de ídolos. Tem pessoas que têm os seus ídolos no esporte, na música, na poesia, na literatura, e tem uns que têm os seus ídolos da rede social. Eu tenho mais dó desses, mas tudo bem, não é deles que eu vou falar mesmo. E aí a pessoa é venerada, é apaixonada. Eu me lembro uma vez que veio um cantor aqui no Brasil, o Justin Bieber, e aí tinha uma prima minha que estava querendo ir, e aí descobriram como é que ia ser o show. Foi alguma coisa antes de 10 dias antes desse menino chegar lá no estádio, que se eu não estiver enganado, era o Morumbi, eu não lembro qual que era, se era o Allianz Parque. Eles faziam acampamento, filas quilométricas para ver o Justin Bieber. Nessa época, ele chegou lá no show bêbado, completamente alienado, fez um show pífio, mas para os adolescentes e quem ama aquele camarada, era só alegria. Lindo, maravilhoso. Essa minha sobrinha, o meu primo até me ligou, o que eu faço? Porque ela disse que se eu não levar ela, ela vai embora de casa. Eu falei, então vai lá com ela e fica do lado lá olhando, de vez em quando você levanta a mão e faz que está tudo certo. Se você entregar ela lá nessa arena, você vai perder ela. Para venerar um homem que não viu o rosto de ninguém, não conhece o nome de nenhuma daquelas pessoas, que não fez nada por nenhuma daquelas pessoas e não fará. Tem gente que venera jogador, aí ele muda de time, deixou você na mão, game over para você. Recebeu a proposta para ganhar 100 milhãozinho a mais, tchau, e você ficou ali olhando para isso. Aí eu pergunto para você, os ídolos humanos, eles são completamente falsos, mas o nosso Deus, não. O nosso Deus é único e verdadeiro, eterno e suficiente, digno de toda a nossa veneração. De vez em quando minhas filhas perguntam, papai, por que o senhor chora tanto quando está orando? Eu digo, é porque eu não aguento, eu amo esse Deus. E aí, a proposta de Moisés é, temam o meu nome, conheçam, e eu vou dizer, a partir do momento que você conhecer a Deus, você vai ficar encantado cada vez mais com esse Deus. Avanço com vocês, ele disse assim, verso 3, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Aí ele faz uma promessa que eu vou pular ela para falar só no final. No versículo de número 4, ele disse assim, ó, aí ele começa uma sequência. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Por que Moisés está dizendo isso? Porque havia naquela época a cultura dos muitos deuses, como há também no nosso período, em nossos dias, a ideia de que existem muitos deuses por aí. Há a proposta de que tudo é Deus, a lua, o sol, a terra, a mãe terra. Nós não é de mãe terra não, viu irmãozinho? Pode parar com essa conversa. Nós só temos um que nos criou. Se tem mãe terra, não tem, a terra não é a sua mãe. A terra vai engolir você quando você morrer. Então não venha com essa história de mãe terra. Então a ideia de Moisés é estabelecer para eles um conceito diferenciado de quem é o Deus de Israel. Ele é único e verdadeiro. Agora, qual que é a fala de Moisés? Vocês
vão conversar isso com os seus filhos. Vocês vão aprender isso e vão conversar isso com seus filhos, que os seus filhos vão conversar com os filhos dos seus filhos, com seus netos. E eles repassarão isso de geração após geração. Então deixa eu dizer algo aqui para vocês bem rapidamente. Nós precisamos, os pais aqui, quem é papai e mamãe? Levante a mão aí, por gentileza. Nós precisamos de uma teologia boa para ensinar os nossos filhos. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ser um frequentador da escola bíblica dominical para você ensinar os seus filhos. Porque eu vou dizer uma coisa para você: os seus filhos não vão venerar um Deus que você não venera. Se você não venera, como é que os seus filhos vão? Os seus filhos vão copiar como você é. E como que você diz que você ama a Deus, que você venera a Deus, mas as palavras de Deus não estão na sua boca? Deixa eu dizer, nós precisamos criar a cultura do ensino dentro da nossa casa. Eu tenho dito a vocês, a minha esposa de vez em quando diz que eu sou muito bravo, e não sabe como é que vocês me amam. Eu amo vocês também, não sei como, mas vocês me amam. Vai vendo, como é que nós vamos criar a cultura de fazer os nossos filhos ser apaixonados por Deus, vindo à igreja somente nos domingos, irmãos? Não vamos. O nosso Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, ela precisa ser para nós, não apenas um conceito, ela precisa ser uma verdade, aplicada, vivida, experimentada todos os dias da nossa vida. Os seus filhos precisam ver você com a Bíblia aberta. Os seus filhos precisam ver você de joelhos. E você precisa falar a palavra de Deus aos seus filhos, porque se você não falar, o professor vai falar. Mas o professor não tem a mesma fé que você tem. O mundo não tem a mesma fé que você tem. É você, por meio da palavra de Deus, que vai inculcar esta verdade na cabeça do seu filho. E não tem problema não, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma onda de gente aí preocupada, querendo chamar a gente de radical, mas ninguém tem coragem de chamar um islamita de radical, até porque se chamar ele já explode o camarada e não dá nem tempo de você revogar. Por que que eu e você não podemos ter a mesma paixão? As minhas filhas, eu ensino Bíblia para elas. De vez em quando elas fazem eu passar uma vergonha no condomínio, eu não estou nem aí, porque elas condenam pecado, ela fala para a pessoa que está fumando que não pode, que Deus não se agrada, que diz quem está bebendo, e faz um arraial, eu não estou nem aí. Eu prefiro que elas cresçam assim do que serem conformadas ao padrão deste mundo. O Deus que eu e você servimos é um Deus santo, e nós precisamos incutir isso na cabeça dos nossos filhos. Existe um só Deus, Ele é verdadeiro, Ele é único, Ele é suficiente, Ele é bom. Vai falando isso na cabeça do seu filho, vai falando isso na cabeça do seu filho, deixa ele enjoar desse assunto, não tem problema. Até que ele decore, até que ele saiba de tudo isso. Deus precisa ser exclusivo. Todo judeu, ele era obrigado, preste atenção, não é que ele tinha, se ele aceitou os estatutos de andar com Deus, dado o aceite, ele era obrigado a fazer essa declaração 2 vezes por dia, de manhã e ao entardecer. Qual é a declaração? Ó Senhor, Tu és o Deus único e verdadeiro. Ele tinha que fazer isso 2 vezes ao dia. De manhã, levantar, ó Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ao entardecer, ele tinha que fazer a mesma coisa. Nós precisamos criar essa cultura da veneração para o nosso Deus aos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Avanço com vocês bem rapidamente. Aí ele segue dizendo, verso de número 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse
sobre elas quando estiver, vai vendo, sentado na cama, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas e também em seus portões. Sabe o que ele está querendo dizer? Sature a sua casa com a palavra. Faça a sua casa ser saturada com a palavra. Ei, alô? Pai, mãe, sature a sua casa com a palavra. Eu preciso caminhar para o fim, mas eu vou dizer algo para você. Eu sempre digo isso aqui, mas vou repetir porque nunca é demais. Tudo aquilo que nós pensamos, e tudo que nós pensamos na nossa vida, colocamos como objeto do nosso pensamento, se tornará um sentimento, e depois de um sentimento se tornará uma ação. E depois de uma ação se tornará um hábito. Então eu penso, sinto, pratico, faço, e isso logo vira uma prática na minha vida. Se eu penso naquilo que é de Deus, os meus sentimentos serão sentimentos de coisas espirituais dentro de mim. Logo, as minhas atitudes serão atitudes também santificadas pela influência daquilo que eu pensei. Logo, essas atitudes praticadas com recorrência se tornaram um hábito. Por isso que os neurocientistas, eles dizem que aquilo que 80% daquilo que ocupa o nosso pensamento vem daquilo que nós vemos, a nossa visão, e daquilo que nós ouvimos. 80% do que você pensa vem do que você vê e do que você ouve. Põe a palavra de Deus para o seu filho. Tem muita criança ansiosa, tem muita criança deprimida, tem criança desejando fazer coisas consigo e com o corpo. E deixa eu dizer uma coisa, como é que está a sua casa? A sua casa está saturada da palavra? A palavra de Deus está sendo proclamada na sua casa? Abra a Bíblia, irmão. Se você não precisa ser um pregador, não. Leia a Bíblia. Comece a ensinar os seus filhos a decorar. Eu já disse isso aqui. Minha mãe não era pregadora. A minha mãe não é uma pessoa alfabetizada até o dia de hoje. Ela sabe ler porque aprendeu a ler a Bíblia aprendeu a ler por meio do esforço com a Bíblia na mão. E ela fazia os nossos cultos domésticos, toda a semana ela fazia o devocional da escola bíblica dominical com nós. Cada um tinha que ler um versículo dos filhos e decorar o versículo. Põe seus filhos para decorar versículo, irmão. Quantos versículos seu filho sabe? Mas está sabendo de dorama, está sabendo de Netflix, de sei lá o que lá mais que ele está sabendo. Isso não é bonito para nós não, irmão. Eles têm que saber a palavra. Sabe o nome de tudo quanto é tipo de desenho, tudo quanto é tipo de programação. Faça eles lerem a palavra, amarem a palavra, entenderem a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai dar a eles um futuro glorioso. É a palavra de Deus que vai ser como um farol para o caminhar deles. Se nós praticarmos todas estas coisas, o versículo de número 3 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Tudo lhe irá bem. Eu venho dizer, meu irmão, que Deus quer ter uma aliança com você e com a sua casa, para que tudo vá bem contigo. Esta vida de monotonia que nós estamos vivendo, de cansaço, de fracasso, deprimida, ela não tem respaldo nas sagradas escrituras, não. Deus disse para a nação de Israel: se vocês me desobedecerem, eu visito até a 4ª geração de vocês com uma maldição. Mas se vocês tiverem prazer na obediência, eu abençoo vocês até por 1000 gerações. A nossa geração,
é uma geração que tem uma aliança com Deus. Nós somos uma geração que temos um pacto com Deus. A nossa casa, a nossa família, o nosso futuro está respaldado pelas promessas do Senhor. Se hoje vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, tudo lhes irá bem. Quando vocês estiverem no campo, quando vocês estiverem na cidade, na lavoura, não haverá esterilidade no meio de vocês. A terra produzirá e produzirá com abundância, porque eu, o Senhor, mandarei a chuva. Se eu e você fizermos uma aliança com a palavra, nós colheremos um tempo de favor, de graça sobre a nossa vida. Faça uma aliança com Deus. Deixa eu dizer algo, eu quero encerrar, não quero mais avançar. Mas nós só vamos colher isso, irmãos, se da nossa parte houver uma obediência. Sabe por que muitos de nós questionamos por que a nossa vida está assim, assim? Não questiona porque a sua vida está assim. Olhe no espelho e veja o que você não está fazendo, porque eu tenho certeza que tudo que Deus prometeu, a parte dele, Ele não falha. Deus não falha. E sabe qual que é a grande beleza do nosso Deus? Deus não está interessado no que você não fez. Porque eu não vim aqui dizer do que você não fez. Tem um monte de gente que não fez o que eu estou falando aqui. Mas você pode fazer diferente a partir de agora. E quando você fizer diferente, sabe o que vai acontecer? As coisas vão mudar. Deus irá ao teu encontro. Deus irá ao encontro da sua casa e da sua família. Os nossos filhos serão alcançados por esta verdade. A nossa descendência será uma descendência poderosa na terra, como diz o Salmo de número 118. Nós não fomos chamados, irmãos, para andarmos debaixo do castigo, da destruição, da desesperança, da desilusão. Nós somos um povo marcado com uma aliança. Nós cantamos aqui hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você cantou isso aqui hoje, e isso precisa ser uma verdade dentro do seu lar. Dialogue com os seus filhos, exalte a palavra de Deus dentro da sua casa. Eu me preocupo muito, porque muitas das vezes nós conversamos com alguns irmãos e a gente percebe o quanto esse contexto da palavra de Deus está sendo faltante na vida de alguns irmãos. Faça um compromisso. Quantos querem a bênção de Deus? Para você querer a bênção de Deus, você precisa amar primeiro o Deus da bênção. Segundo, andar de acordo com a palavra do Deus da bênção. E se você fizer isso, eu digo a você, tudo lhe irá bem. Que palavra bonita isso, não? Tudo lhe irá bem. Sua saúde vai bem. Suas economias irá bem. Seu casamento irá bem. Seus planos irão bem. Tudo quanto você colocar as suas mãos prosperará. Encerro dizendo aquilo que a palavra de Deus já determinou ao meu e ao seu respeito. Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de destruição, para vos dar o fim que desejais. Faça uma aliança com a palavra e o melhor de Deus alcançará a sua vida, a sua família. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pés. Nós vamos agradecer o Senhor nosso Deus